Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta noite. Amém. Que alegria ter novamente os irmãos aqui conosco, alguns irmãos aqui presentes, hoje louvando ao Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um, aqueles que estão conectados nesta hora e estão conectados nesta série em que nós estamos ministrando sobre o tema superação. Hoje nós vamos aprender a superar a ansiedade. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Vamos ler o 4 também, capítulo 4, versículo 4 em diante, para ficar mais fácil a compreensão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje então nós falaremos um pouco sobre esta questão da ansiedade. Falamos alguns dias atrás, falamos sobre a superação da frustração, a superação do desânimo. Hoje vamos abordar a questão da ansiedade. Antes de nós definirmos exatamente o que é ansiedade, eu gostaria de falar primeiro o que não é ansiedade. O que não é ansiedade? Não é ansiedade trabalho para o sustento. Ou seja, você que trabalha para ter o necessário, como comer, vestir, morar, e você trabalha duro para isso, isso não é ansiedade. Trabalhar com afinco, com dedicação, não é ansiedade. A palavra do Senhor em Mateus 6,10 nos manda orar para pedir a Deus o nosso pão de cada dia. Então é bíblico aqueles que oram e estão pensando naquilo que Deus pode lhe proporcionar. A palavra de Deus em Eclesiastes 9,10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme tuas forças. Então tudo que te vier à mão para fazer, pode fazer. Isso não é ansiedade, porque tem gente que em nome da ansiedade deixa de fazer um monte de coisa, achando que por fazer vai ficar ansioso. Então se você trabalha duro para você obter o seu sustento, não é ansiedade. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 8. Paulo, exortando os irmãos obreiros de Tessalônica, diz que estes obreiros têm que trabalhar dia e noite, se for necessário, para ter o sustento, para não ser pesado a ninguém. Então você que trabalha, e você que tem foco, você que tem meta em sua vida, isso nós não consideramos como ansiedade. Também não é ansiedade planejamento. Você planejar o seu futuro, em nenhum momento pode ser considerado ansiedade. Tem gente que acha que se você parar, pensar e projetar o futuro, você está sendo ansioso. A verdade é
que isso não tem nada a ver com ansiedade. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, planejamento, para ver se tem com que a acabar? Então é bíblico. Jesus, ele fala que se você quer construir alguma coisa no futuro, você tem que sentar e fazer o devido planejamento. Isso também não é ansiedade. Então não confunda ansiedade com planejamento, e não confunda ansiedade com trabalho e trabalho eficaz. Também não é ansiedade a prevenção. Tem gente que acha que por prevenir determinadas situações, ele está sendo ansioso. Também não é verdade. A palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 12, diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente ou imprudente segue adiante e sofre as consequências. Então a Bíblia fala que a prevenção é um ato de prudência. Então, se você é prevenido, se você é planejado e se você trabalha duro para conquistar o que você planeja, isso não é ansiedade. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é quando esse planejamento foge do controle, é quando esse trabalho duro que você está executando, ele começa a roubar tudo que você tem e agora começa a te afetar de alguma forma. Então, se nós formos definir a ansiedade, nós definiríamos assim: é um sentimento de apreensão, preocupação e medo, provocado pela antecipação de acontecimentos futuros. Então deixa eu resumir: é você olhar para o seu futuro, deixar de viver o presente e começar a trazer o futuro para o agora. Você planejou construir alguma coisa, você planejou chegar em algum lugar, e de repente aquilo começa a te atormentar agora. Você é tomado por um sentimento de apreensão, você fica muito apreensivo com as coisas, preocupado, começa a te dar medo, insegurança, incertezas. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai... Isso é ansiedade. Então planejar não tem problema. O problema é você trazer esse planejamento para o presente, sendo que ainda é algo futuro. Então todo ansioso, ele tem por característica antecipar as coisas futuras. Mas se fosse só isso, estava bom. Mas a ansiedade, ela tem níveis, ela tem graus. Ou seja, existe a ansiedade, ela em menor aplicação, e existe a ansiedade que chega a ser um distúrbio, uma doença. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. A ansiedade, dentro da normalidade, é um mecanismo presente em todas as pessoas. Então, falar de ansiedade é falar de uma coisa presente em todos. Eu, que estou falando, tenho esse mecanismo em minha vida. Na verdade, a ansiedade, dentro da normalidade, ela até melhora o desempenho e a capacidade de antecipação e resposta do corpo. Quando você tem uma ansiedade controlada, você, por exemplo, não perde a hora do trabalho. Por quê? Porque você sabe que não pode perder, e o relógio biológico já desperta naquele horário. Por quê? Porque você não pode perder a hora. Então é uma ansiedade normal que qualquer ser humano tem. Quem é que não fica ansioso? Nós que pregamos a palavra, de trazer a mensagem. Hoje, por exemplo, já deu uma ansiedade controlada para trazer a palavra. Dá aquele nervosinho, aquele friozinho na barriga, né? A perna às vezes dá uma tremidinha. Isso é normal, irmãos. Eu acho que a Aline já tremeu um pouquinho hoje, né, Aline? Para cantar hoje aqui, isso é normal. E é bom isso, porque a ansiedade, ela te faz estar preparada ou preparado para
corresponder a determinada função. Então isso é muito normal, esse friozinho, essa sensação, será que vai dar certo? Isso é controlado, irmãos, isso é normal, é um mecanismo que todo ser humano tem. A função da ansiedade é mobilizar o organismo para mantê-lo alerta e pronto para intervir contra os riscos e ameaças. Então a ansiedade, ela funciona como um mecanismo de defesa para o organismo. Quando você é ansioso dentro do normal, o seu organismo se prepara para corresponder à resposta de qualquer ação externa. Isso é super normal. E quando é que a ansiedade ela é problema? Quando, por diversos motivos, que nós vamos falar desses motivos daqui a pouco, esse mecanismo começa a exceder, ou seja, começa a causar transtornos físicos e psicológicos, até se transformar num distúrbio grave, ou seja, numa doença. Então, tudo que é excedido, tudo que é fora do normal e tudo que é fora do controle, aí entra o distúrbio de ansiedade. É este distúrbio de ansiedade que nós temos que tratar. Não é a ansiedade normal que todo ser humano tem. Essa é comum, todo mundo tem que ter, não tem problema nenhum. Nós vamos falar hoje do distúrbio, nós vamos falar hoje do transtorno, nós vamos falar da doença ansiedade, que precisa ser tratada. Uma doença psicossomática, ou seja, uma doença que atinge a mente e atinge o corpo. Então nós vamos tratar essa questão aqui. Como é que a Bíblia trata a ansiedade? A palavra ansiedade na Bíblia, no grego, quer dizer merizoe, que significa estar dividido, ser arrastado em direção oposta, sufocar. Olha a definição do grego para a palavra ansiedade. Fala de divisão. Você estar dividido entre o presente e o futuro. É você estar sufocado com o sentimento da insegurança, da incerteza e do medo. Isso tudo te sufoca. Por isso que o ansioso perde o ar. Calma, não é Covid, é ansiedade. Você perde o ar, porque você fica sufocado, as coisas começam a te pressionar, aí você vai perdendo o ar, você vai perdendo o controle. Segundo a psicologia, uma crise de ansiedade, ela pode durar de 25 a 30 minutos. Você pode ficar 30 minutos ofegante, sem ar, e achando que vai morrer. Por quê? Porque você deixou esse sentimento perder o controle, e você agora não tem mais o domínio sobre ele. Ele passa a te dominar, e você fica 30 minutos descontrolado, até você recuperar as forças, o fôlego e o controle sobre a sua mente. Mas se essas crises se instaurarem por diversas vezes, você pode ter complicações graves e complicações sérias. Eu acredito que a grande maioria de nós já teve alguma crise de ansiedade, porém controlou e seguiu em frente. Agora o problema está quando você não consegue mais seguir em frente. Então a minha palavra hoje são para aqueles que não têm forças para seguir em frente. Deus vai destravar você hoje. Esta palavra vai te ajudar a seguir em frente. Creia no que eu estou te dizendo, não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus. Amém? No distúrbio da ansiedade, as pessoas não têm tempo por agora. Elas sofrem por antecipação de tudo. Trata-se de uma preocupação com o que vai acontecer, com um perigo real ou imaginário. Muitas pessoas que sofrem do distúrbio de ansiedade, elas sempre vivem o futuro e nunca o presente. Elas trazem o futuro para o presente. E esse futuro nem sempre é real, às vezes é imaginário. Ela imagina as coisas. A pessoa fecha a casa, conferiu 5 vezes a porta, sai, está no carro, será que eu fechei a porta? Aí o marido falou, você já viu quantas vezes? Não, mas será? Eu não estou lembrado. Isso é ansiedade.
é aquele medo das coisas que estão à sua volta, de acontecer uma coisa, se entrar um ladrão, a janela ficou aberta, meu Deus. Aí você começa a imaginar coisas, para que aí essa coisa que não é real, não tem uma realidade, ela começa a projetar dentro do seu presente. Se você está indo para uma festa, a festa não presta. Por quê? Porque você está vivendo um possível assalto, um possível atentado na sua casa, e isso te tira sua paz, sua segurança, e você começa a viver um ataque de ansiedade durante horas, até você chegar na sua casa, colocar a mão na fechadura e ver, eu tranquei mesmo. Mas dá para trabalhar isso, irmãos. Nós vamos te ajudar na palavra de Deus, você trabalhar. Se a ansiedade não for controlada, ela pode se transformar em doenças físicas, como, por exemplo, úlcera, gastrite, colite e um monte de ite que você pode imaginar, São doenças físicas que a ansiedade pode provocar. Por isso que é uma doença psicossomática, ela atinge tanto a mente quanto o corpo. Então tome muito cuidado. Como distúrbio, a ansiedade atinge mais de 264 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então não é qualquer coisa, é um distúrbio que atinge mais de 264 milhões. Só no Brasil são mais de 18 milhões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É isso mesmo, o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Os brasileiros, por características, são os mais ansiosos do mundo. E quando nós olhamos para países tão pobres, que deviam estar ansiosos, o que eu vou comer amanhã? Não estão. E nós que somos ricos, um país rico, temos de tudo, somos considerados o país mais ansioso de todos. Então é preocupante, tem alguma coisa errada, a gente precisa tratar isso aí. Com o cenário dessa doença, dessa pandemia do Covid-19, esses números aumentaram consideravelmente. Aqui no Brasil, o número de ansiosos ficou terrível. No estado ou no tempo de coronavírus, as causas da ansiedade aumentaram consideravelmente. Vou dar alguns exemplos para você. A incerteza de quando e como isso vai passar. Então, só o fato de você pensar que uma doença chegou e você não sabe quando ela vai embora, quando é que você vai voltar à sua vida normal, isso já te dá ansiedade. Por isso que o número de ansiosos está aumentando cada dia mais dentro das casas. As pessoas estão perdendo ar e já pensam que é o vírus. Por quê? Porque a ansiedade desse vírus ir embora é maior do que esperar. Nós estamos tão preocupados em esperar que ele vá embora logo, que a gente está abrindo mão da vida e dos propósitos de Deus para a gente, e a gente está começando a ficar ansioso. Então só o fato da incerteza do vírus, vai ou não vai, tem vacina ou não tem, já te causa ansiedade. O medo de alguém que você ama adoecer. Olhar para o seu filho e você ver o seu filho com uma gripe, por exemplo, uma tosse, por exemplo, aí já começa a te dar ansiedade. Por quê? Será que ele ficou contaminado? O medo de perder a criança, o medo de morrer, ou o medo de morrer alguém que você ama, que você não pode fazer nada, isso te causa ansiedade. Por isso que tem gente perdendo ar toda noite e muito ansioso dentro de casa. A possibilidade de morrer, a perda da subsistência, gente perdendo o trabalho, tendo o salário reduzido e não sabe de onde tirar dinheiro, isso está dando ansiedade. Porque perde o sono, fica preocupado com o amanhã, com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, e a minha faculdade que eu tinha projetado, e o meu carro que eu queria comprar, e a minha casa que eu queria reformar, e agora? O que vai ser das nossas vidas, tendo em vista que este problema vai se alastrar durante muito tempo? Isso começa a te dar ansiedade. A exclusão social, você já não tem mais relacionamento social. Antes você tinha amigos, você conversava, você batia papo, você dava gargalhada, você sorria, você tinha uma vida social, você conversava com gente, ia na casa de gente, fazia tudo isso. Isso era um modo de distração. Agora não tem mais isso, é de casa para o mercado, do mercado para casa, da casa para a farmácia, da farmácia para casa.
Tem aqueles que são mais corajosos que vêm para a igreja, mas aqueles medrosos, no bom sentido, claro, não estou recriminando ninguém. O medo nesse fator é normal, que nem na igreja querem vir, ficam dentro de casa. Isso tudo dá ansiedade. O fator do medo de estar dentro de casa recluso. A impotência sobre proteger pessoas importantes e a dificuldade de ajustar a rotina. Por exemplo, com os filhos. Você tem que ser o professor dos seus filhos agora. Isso te dá ansiedade. Imagine você que mal tinha o hábito de sentar com o menino, de ver o que ele aprendia, agora você tem a responsabilidade de ensiná-lo. Isso dá ansiedade, gente. Aí você tem que rever aquela matemática, lembra que você fugia da escola? Agora você tem que relembrar aquela bendita da matemática para passar para o menino. E você às vezes se sente incapaz, porque você nunca foi bom de matemática. Agora você tem que aprender para ensinar o seu filho, e isso começa a te dar impotência, e você começa a ficar ansioso, ansiosa. O português, e aí vai, ciência, meu Deus, inglês então, Jesus Cristo, tem misericórdia. Mal fale ui, oi, né? E agora eu tenho que ensinar o filho. Isso começa a te dar ansiedade. Então a sua rotina, tudo mudou. Tua forma de trabalhar, você não tem mais a rotina de trabalhar, você está trabalhando em casa. Os que estão trabalhando, porque tem gente que nem trabalhando está. Então imagine, eu só pincelando alguns pontos que nós estamos vivendo há quase 4 meses ou mais. Imagine isso acumulando durante todo este tempo. Hoje nós temos um número de pessoas extremamente ansiosas dentro das suas casas. Por quê? Porque o quadro do coronavírus piorou a situação. Então, nós estamos vivendo diversas situações que provocam ansiedade. Além de todos estes casos que eu acabei de citar aqui, provocados pelo Covid-19, nós já temos outros casos ou causas naturais que já provocavam ansiedade. Por exemplo, quando a gente olha para a situação de traumas, estresses, conflitos, fracassos, fobias, genética, consumo abusivo de drogas. Quando eu falo drogas, eu estou falando no lado pejorativo mesmo, de droga, cocaína, um monte de coisa, e também estou falando de remédios. O acúmulo de remédio causa ansiedade. Tem gente que toma remédio para não ficar ansioso, mas dá mais ansiedade ainda. Por quê? Porque a quantidade de droga que a pessoa ingere acaba provocando distúrbios de N naturezas. E isso vai cada vez mais potencializando o nível de distúrbio da ansiedade. Doenças físicas também que provocam ansiedade, como asma, diabetes, distúrbio cardíaco, e etc, etc, etc. Tudo que eu estou falando para vocês é um cenário real que estamos vivendo, está ao nosso alcance, e isso provoca ansiedade. Então veja que a ansiedade não é brincadeira e não é frescura, porque tem gente que sofre de ansiedade e o outro chega, para de frescura. Não, não é frescura. Assim como a depressão não é frescura, a ansiedade, ela também não é frescura. E se você quiser ajudar alguém que está sofrendo de ansiedade, nunca diga isso para uma pessoa ansiosa. Pare de frescura. Também não adianta você chegar para uma pessoa ansiosa e dizer, reage. Por quê? Porque ali, naquela hora, ela não tem forças para reagir. Então não adianta você vir com palavras emocionais ou emotivas para fazer a pessoa despertar. Não, a pessoa ali tem que apenas ser ouvida e esperar ela reagir no tempo certo, ok? Alguns distúrbios estão associados à ansiedade. Eu vou dar só alguns exemplos, tá? Antes de nós falarmos como superar a ansiedade, eu só estou mostrando o perigo que é a ansiedade. Olha os distúrbios que estão ali, juntinho da ansiedade. Distúrbios como toque, ou seja, transtorno obsessivo compulsivo, é típico de gente ansiosa. Eu dei o exemplo da porta, de 5 vezes conferir, será que eu desliguei o bujão de gás?
né? Não, eu já desliguei 3 vezes, eu liguei, desliguei, conferi várias vezes, né? Mas quando eu vou embora, será que eu fechei o portão? Será que eu fechei? Isso é toque. Será que a casa está limpa? Meu Deus, você já passou 5 panos, mas essa casa não está limpa ainda, não está como eu gosto. É ansiedade. O fato de você olhar para a casa e está todo mundo, não, mas a casa está impecável. Não, parece que estou numa sujeira. Eu estou vivendo uma imundície, a casa está perfeita. Isso é toque, é o transtorno compulsivo e obsessivo. A ansiedade que está provocando tudo isso. O transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, faz com que a situação ruim não saia da cabeça, voltando sempre como flashback. Por exemplo, vítima de um atentado ou um desastre natural. Uma pessoa que já sofreu um acidente de carro, por exemplo, não foi grave, outros foram, mas toda vez que ele entra no carro, começa a dar ansiedade, porque ele lembra do dia que ele entrou no carro e teve um acidente. Aquilo começa a dar flashbacks, que na verdade tem um trauma de estresse pós-traumático, mas está cravando ou alterando a ansiedade. Aí a pessoa... Quem é que nunca bateu o carro e quando coloca a mão, principalmente as mulheres, que têm uma forte tendência à ansiedade, as mulheres comprovadamente são muito mais ansiosas do que os homens. Então ela pega no volante, as pernas tremem, a mente escurece, os olhos se fecham, por quê? A ansiedade atrapalha evoluir, a ansiedade atrapalha chegar. Isso é um transtorno, precisa ser tratado isso aí. A síndrome do pânico, nenhum motivo aparente para pânico, mas a pessoa que é ansiosa potencializa e a pessoa acha que vai morrer. Uma pessoa ansiosa acha que morre amanhã ou hoje, toda vez. Por isso que ela fica ligada na televisão. Por quê? Porque ela está vendo tudo que é necessário para ela detectar alguma coisa que parece com ela. Não é que parece com os outros, é que parece com ela. Ah, não, eu estou sentindo isso aqui. Fala que o Covid mata se você tossir. Se você tossir, mesmo sem querer, pronto, estou com Covid. Por quê? Porque a ansiedade potencializa as coisas. Aí a pessoa fica tão fissurada nessas coisas que ela começa a perder o controle. O coração dispara, o corpo estremece e pode até surgir náuseas e vômitos. Olha o que a ansiedade pode provocar. E tem gente que acha que é alguma doença, e na verdade é a ansiedade. Você perde o ar e começa a ter vontade de vomitar, com náuseas, tonturas, tudo a ansiedade provoca essas coisas. Fobia social, por exemplo. Uma pessoa ansiosa, ela tem medo exagerado de participar de reuniões, por exemplo. Ela tem medo de estar num ambiente social, numa festa, num trabalho de faculdade. A ansiedade é tão forte, mas tão forte, que a pessoa fica cega, ela não sabe nem o que está falando direito. A ansiedade, ela precisa ser trabalhada, o medo de falar em público, tudo isso trabalha, são distúrbios que estão atrelados à sociedade. Calma, mano, tem solução. Eu sei que já está pensando, meu Deus, eu estou perdido, né? Calma aí, eu só estou mostrando como você está. Depois eu vou mostrar como a gente pode resolver isso aí, ok? Principais sintomas. Os sintomas nós podemos dividir em sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os principais sintomas físicos. A psicologia, né, trata a ansiedade como um distúrbio que apresenta vários sintomas. Dentre os muitos sintomas, eu enumerei alguns aqui dentro das pesquisas que eu fiz, né? Nós temos aqui, em primeiro lugar, insônia. Muitas vezes as pessoas que são ansiosas, e eu estou falando de distúrbio de ansiedade, são propensas a perder o sono. Por quê? Porque quando ela vai dormir, ela aproveita o tempo que ela deitou para pensar no amanhã. Ela já teve o dia inteiro para pensar, para desenhar, para projetar, para planejar. Não, mas ela escolhe a hora de dormir para a mente ficar zanzando,
pensando no que fez e no que vai fazer daqui 10 anos ainda. Isso vai tirando o sono, a pessoa não vai tendo paz para dormir. Aí você, quando pega no sono, você dorme 2, 3 horinhas, aí acorda quebrada, levanta e vai trabalhar. E isso vai acumulando, vai chegar uma hora que a conta chega. É uma fatura de cartão de crédito. Você só está usando o corpo, você só está usando a mente, mas uma hora a fatura chega. Então tome cuidado, na hora de dormir, é para dormir, esqueça tudo, o que era para pensar, até deitar, pensou, não pensa mais, fecha o olho e relaxa, desliga, desconecta a sua mente e coloca a cabeça no travesseiro e durma. A insônia é um sintoma de quem é ansioso. Respiração ofegante ou falta de ar, típico de quem é ansioso. A pessoa não tem uma respiração correta, boca seca, você vai ficando ansioso, você vai perdendo ar, a boca vai secando, porque você começa a suar, e a boca vai secando cada vez mais. Náuseas, tensões musculares, o corpo fica tenso, a perna não para de mexer, os braços não param de mexer, porque a ansiedade acelera seus músculos, fica tenso. Disfunção erétil, roer unhas, não sei se você já se pegou quando está ansioso, é típico de gente roer unhas, isso é perigoso, a ciência é clara quanto a isso é perigoso para o seu intestino, é perigoso para o seu organismo, tem bactérias nas unhas, e unha não é para morder, a unha é para proteger sua pele, por isso que Deus fez a unha, não é para morder, né? Deus fez batata para você morder, Deus fez jiló para você morder, né? Unha não se morde, né? Unha você no máximo corta e dá uma pintadinha às mulheres que gostam, né? As principais sintomas: enjoo, vômito, até diarreia, a pessoa que tem ansiedade profunda, e também queda de cabelo. A pessoa começa a perder o cabelo desesperadamente, copiosamente, quando começa a ficar muito ansiosa. Então tudo isso aqui são problemas físicos provocados por meio da ansiedade. E os problemas psicológicos? Aí a lista é grande, vamos a eles. Principais sintomas psicológicos: primeiro, dificuldade de concentração e de socialização. Uma pessoa ansiosa, ela tem muita dificuldade de se concentrar. Por quê? Porque ela vive toda hora ocupando a mente com coisa do futuro. Então ela tem dificuldade de se concentrar no presente. Então você dá uma tarefa para ela simples, ela começa, daqui a pouco ela se perde no raciocínio, se perde no afazer, aí não conclui a tarefa, passa tempo, uma tarefa que duraria 20 minutos, ela dura 1 hora. Por quê? Porque toda hora perde o raciocínio, toda hora ela começa a escrever, aí para, viaja no tempo, volta. Aí para, viaja no tempo, volta. Não consegue concluir uma frase, ou seja, isso é ansiedade. A pessoa não conclui o que faz no presente, porque está ocupada demais com o futuro. Tome cuidado, se socialize, se concentre. Cuidado excessivo com a vida. Eu disse lá atrás na minha introdução que não é ansiedade você planejar a sua vida, mas é ansiedade você ter um cuidado além do necessário. Olha o que a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 31 diz: não andeis, pois, inquietos, não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nós nos vestiremos. Então Jesus estava ensinando a gente ter controle. Não quer dizer que a gente tem que esquecer e não planejar. Não, Jesus disse que a gente precisa ter controle emocional, sabendo que para cada dia basta seu mal. Então vença o mal de hoje e deixa o amanhã para viver amanhã. Pare de projetar o amanhã, trabalhe duro hoje, mas descansa, levanta e vamos conquistar o de amanhã. Então cada dia o seu dia. Preocupações, estresse, tensões ou medos exagerados, fobia. Quem é ansioso tem medo de tudo e de todos.
Nós temos que ter bastante controle sobre essas situações, para que as preocupações não tirem o nosso sono e acabam nos estressando além do normal. Ainda sobre os sintomas, pensamentos negativos, baixa autoestima, tristeza e desânimo. Uma pessoa ansiosa, ela é desanimada. Uma pessoa ansiosa, ela tem tristeza inexplicável, chora de repente, não sabe por quê. Uma pessoa ansiosa, ela tem uma autoestima lá embaixo. Ela acha que nada vai dar certo, que não vai funcionar, que as coisas não funcionam para ela. Ela não tem propósito de vida, ela vive por viver. É um perigo isso. Por isso que a ansiedade está fazendo tão mal para você. Pensamento negativo toda hora, acha que vai morrer, acha que vai pegar esse vírus, acha que as pessoas vão morrer. Isso é pensamento negativo, tome bastante cuidado. Irritabilidade e falta de produção. A pessoa que é ansiosa, ela produz pouco. Por quê? Porque ela demora tempo demais para produzir, então ela produz mínimo possível, e é muito irritada. Determinadas pessoas que são ansiosas, elas se irritam com facilidade, elas se explodem muito rápido. Por quê? Porque ela está tão estressada com os pensamentos do futuro, que qualquer coisa que acontece no presente já é o suficiente para explodir, é um estopim que liga e a pessoa fica irritada e desconta sua raiva nas pessoas desnecessariamente. A palavra do Senhor nos manda aprender com Maria. Veja o que Jesus fala em Lucas capítulo 10, versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então olha a palavra de Jesus para os ansiosos: uma coisa é necessária. E você, ansioso, está afadigado, cansado, estressado com muitas coisas. Eu sei que a gente tem que pensar grande e pensar longe, mas a gente não pode trazer tudo isso e para o nosso presente sem que a gente não tenha controle sobre isso. Então tome cuidado, uma coisa de cada vez, vença um leão por dia. Você entendeu? É aos poucos, as coisas vai subindo, vai crescendo e vai surgindo, é devagar mesmo. Então pare de estar estressado desnecessariamente. Todo ansioso, ele perde o interesse pelas coisas espirituais. O ansioso já não tem mais força para orar, já não tem mais força para ouvir a palavra. Maria estava nos pés de Jesus, enquanto que Marta, ansiosa, afadigada, estava trabalhando de uma forma forte, empenhada. Eu sei que o trabalho de Marta era aquele. Jesus não corrigiu o trabalho de Marta, porque Marta estava fazendo o que era certo, porém da maneira errada. Tem um monte de gente que faz a coisa certa, porém do jeito errado. Ela estava trabalhando, parabéns para ela. A diferença é que o trabalho executado por ela estava consumindo suas forças, consumindo sua energia, consumindo tudo que era de bom nela. Aí Jesus falou: o seu cansaço e a sua ansiedade estão te atrapalhando. Eu acho que é tempo de você parar e fazer o que está fazendo Maria. Uma coisa é necessária: ouvir e aprender a palavra do Senhor. Então esses sintomas precisam ser muito bem observados para você superar. Diante de tudo isso que eu falei, como nós podemos superar? Então agora vai a nossa palavra para você aprender, superar todas essas crises e superar todas estas ansiedades. Em primeiro lugar, como a gente supera? Crie uma rotina. A pessoa que é ansiosa, ela normalmente, ela não tem uma rotina pré-definida. Ela não tem horário para acordar, ela não tem horário para dormir, ela não tem horário para o trabalho, ela não tem horário para limpar a casa, não tem horário para faxinar, não tem horário para cozinhar. Ela faz tudo quando dá.
Está errado. Você que é ansioso, você que é ansiosa, comece a criar a sua rotina. Comece a determinar a hora de acordar, comece a determinar a hora de dormir, comece a determinar a hora de fazer a comida. Estou falando para as irmãs, os homens também têm sua rotina. Comece a fazer a sua hora de sair do seu serviço. Não tem esse negócio de ficar trabalhando até 2, 3 horas da manhã, meia-noite, não tem hora para cair, sair de casa, fica 24 horas trabalhando. Isso vai te arrebentar. Pastor, mas tem que trabalhar, o senhor mesmo disse lá no começo. Não, não foi o que eu disse, eu disse que nós temos que planejar. Isso não é planejamento. Se você não tiver planejamento para você criar a sua rotina, a rotina te destrói. Aí você perde o controle da sua vida. Aí é a vida que te controla e não é você que a controla. Aí ela começa a determinar que hora que você come, se é que você come. Tem gente que não come, fica trabalhando até 3, 4 horas da tarde e não come nada, vai te dar uma gastrite miserável, a ansiedade vai tomar conta do teu psicológico e não adianta depois você pedir para pastor orar. Aí você vai ter que ir no médico para te dar remédio, vai te entupir de remédio. Cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida da tua saúde. Isso você tem que saber a hora certa. Hora de almoço é hora de almoço, hora de janta é hora de janta, hora de ir para o culto é hora de ir para o culto, hora de se divertir é hora de se divertir, hora de dormir é hora de dormir. Não adianta você ocupar a tua madrugada, a tua noite com trabalho, não, irmão, isso não vai te dar em nada, só vai te tirar mais anos de vida. Então, se você quer ter uma vida salutar, uma vida poderosa, uma vida abençoada, comece a mudar seus hábitos. Comece a mudar sua rotina, coloque regras, você tem que ter regras, coloque regras na sua vida, e você vai perceber que com essa atitude, muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Então, em primeiro lugar, crie uma rotina, segundo, anota aí, crente, diminua a autocobrança. Como é que é esse negócio de autocobrança? Tudo que alguém que é ansioso faz, emocionalmente ela se envolve de uma forma tão intensa que ela cobra demais dela mesma. Então, para você ser menos ansioso, você precisa parar de se autocobrar tanto. Ninguém consegue dar conta de tudo o tempo todo, gente. Ninguém. Por mais organizado que você seja, uma coisa vai fugir do seu controle. Por mais certinho que você seja com as suas coisas, alguma coisa vai dar errado. Então pare de se autocobrar. Se deu errado, refaça, faça direito e vida que segue. Mas não, a pessoa fala, não era para dar. Meu Deus, eu deveria ter feito, eu poderia fazer. Aí a ansiedade vai tomando conta do coração, vai perdendo ar. Cuidado, pare de se autocobrar desnecessariamente. Aceite que a casa não vai ficar completamente organizada sempre, mulher. Aceita isso. Você trabalha, mas você tem filho. Meu Deus do céu, deixa eu falar com essas mulheres, gente. Você tem menino, né? Esse dia eu passei o fim de semana pintando a casa, né? Aí a mulher já fica igual um fiscal, né? Cuidado, o menino vira para lá, cuidado. Eu falei, meu filho, deixa aí, vai ter que comprar tinta. Eu já tenho até uma tinta reservada, porque eu sei que vai sujar. Vai sujar, não tem jeito, gente, né? Tem coisa que não tem jeito. Como é que você vai pôr uma criança, né? Vai só pôr a camisa de força nela, daqui você não sai, prende ela na cadeira. Não tem como, não tem jeito. Você vai limpar a casa, daqui 2 horas vai sujar de novo. Vida que segue, não estou nem vendo. Não é isso aí, filha, não estou nem vendo mesmo. Vida que segue, e vão para frente. A hora de faxinar é de manhã, não é faxinar de tarde nem de noite. Tem mulher que vai ficar de noite, gente, pelo amor de Deus. Para com isso, mulher, né? É de manhã, acordou, tomou café, faxina, arruma, limpa. Se sujar, é só no outro dia. Meu horário acabou. E é isso aí, vida para frente, né? Nem o trabalho completamente entregue, nem você estará sempre bem o tempo todo. Tem hora que você está bem, está mal. Tem hora que você não vai produzir como você gostaria. Você acorda meio assim, esquisito, não vai funcionar bem. Então você precisa entender que tem o dia mau.
que você não está produzindo bem. Entenda isso. E pare de ficar se autocobrando tanto. Terceiro, cuide da sua saúde e da sua alimentação. Vou voltar a tocar nesse ponto. Procure cuidar do teu corpo, atividade física principalmente. Depois eu falo melhor sobre essa questão física. Cuide das suas unhas, dos seus cabelos. Você que gosta de maquiagem, não é pecado não, pode cuidar sim do seu corpo, da sua vida, né? Faz a tua barba. Tem um homem que anda com a barba. Eu vou falar não, deixa para lá, né? Usa perfume, irmão, se vista. Sabe por que o número das irmãs está aumentando de ansiedade? É porque não se arruma mais para vir para a igreja, gente. O Espírito Santo me falou isso. As irmãs não estão se arrumando mais para vir para a igreja, porque todo domingo elas ficavam bonitas, se arrumavam. Agora chega todo dia, fica lá com a mesma cara, com a mesma vida. Mulher não mais não mexe no cabelo, mulher não mais vai na manicure, não faz mais nada disso. Aí, isso que dava prazer para as irmãs, já não está dando mais. Por quê? Porque fica em casa, trabalha, olha para a cara do marido, olha para a cara do filho, aí não tem prazer de ir lá fazer o cabelo, pintar a unha, não tem mais isso. Aí o que acontece? Ansiedade. Aí o negócio está tomando conta. Ei, maridão, começa, toca a mulher, vai fazer unha, vai fazer cabelo, vai lá. As manicures agradecem, né? As cabeleireiras agradecem. Por quê? Porque você distrai. A mente distrai, te dá prazer. A pessoa precisa fazer alguma coisa que dá prazer, que dá alegria. E você quer cortar só isso dela. Então tome cuidado, pare de ser bobo. Isso tem que ser feito. As pessoas têm que fazer o que gostam. Cuidar, se perfumar. Cuide da sua alimentação. Veja o que você está comendo. Pare de comer porcaria de noite, porque isso vai te dar um negócio na barriga, vai te dar ansiedade dormindo. Pare, come coisa saudável. Cuide da sua vida. Não, pastor, vive pela fé. Se viver assim, você vai encontrar Jesus logo, irmão. Vai logo, você está dando um beijo em Jesus lá, né? Aí você vai deixar tua mulher sem pensão, sem dinheiro, com 2 filhos, 3 filhos para criar. Então tome vergonha, cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Isso é bíblico. A palavra de Deus manda a gente cuidar da gente. Pratique atividade física. As atividades físicas liberam hormônios da felicidade. Olha que coisa importante. Dopamina, endorfina e serotonina. Isso tudo está incluso em remédio que você compra na farmácia. Aí o psiquiatra, ele te receita remédios que tem essas substâncias aqui, ó. Dopamina, endorfina e serotonina. Todas essas substâncias estão nos compostos de drogas que a gente compra na farmácia, que são para quê? Para ansiedade. E tudo isso está de forma gratuita se você levantar e andar, por exemplo. É só você pôr o corpinho para funcionar, a endorfina do seu corpo vai liberar para o cérebro, daqui a pouco o seu cérebro ele é ativado por essa substância e você fica bem o dia inteiro. Estou falando alguma besteira aqui? Quem vai para a academia é ruim de acordar. Mas depois que você foi e voltou, irmão, você tem ânimo para o dia inteiro. Por quê? Porque o cérebro, ele absorve essas substâncias que você fica comprando na farmácia. Essas substâncias artificiais que vão acabar matando o teu organismo. Então a atividade física é fundamental para elevar até o teu humor. Uma boa caminhada, uma boa corrida e alguns minutos de exercício físico vão te dar uma sensação de prazer, de felicidade, que vão te ajudar a superar a ansiedade. 5. Encontre um propósito. Muita gente que sofre de ansiedade sofre por falta de propósito na vida. Estou desempregado, o que eu vou fazer? Eu vou morrer cuidando de casa mesmo. Vou morrer ensinando esse menino não cresce, não é inteligente. Eu vou morrer trabalhando para os outros. Eu queria ter minha empresa, eu vou morrer, tudo. Já viu essas pessoas que fazem essas coisas? Eu vou morrer fazendo isso. Isso é gente ansioso. É a pessoa que não tem propósito. Normalmente a falta de propósito faz a pessoa pensar no amanhã sem um futuro definido. Então, se você quer diminuir a tua ansiedade, encontre um propósito. E eu vou te dar uma dica importante aqui. Atividades de voluntariado, por exemplo. Cuidados com outras pessoas.
ou mesmo no cuidado com animal de estimação. Você tem um lugar para pôr um cachorrinho, um gatinho, alguma coisa que você gosta, sua casa dá, compre, faça. Um animal de estimação vai te dar propósito de vida. Não, pastor, eu não tenho animal de estimação na minha casa porque lá não cabe. Ok, tá bom, não vai criar briga com o marido por causa disso. Se você tem espaço da tua casa, se você tem lugar para cuidar de um cachorrinho, de um lugar, você vai se apegar, né? Você vai ter um propósito de acordar, de dar comida, de fazer carinho. Isso vai te ajudar. Por quê que o propósito te ajuda nessa questão? Porque você vai estar mais se preocupando com os outros do que com você mesmo. O ansioso, normalmente, tudo se concentra nele. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele vai fazer. Quando você começa a buscar propósito, você começa a se concentrar mais nos outros. Este ato de ajudar o outro, ao invés de si mesmo, vai te dar um propósito de vida. O propósito de vida de todo cristão é ajudar o outro. Quando você está disposto a ajudar alguém, você vai começar a ver que as pessoas têm mais problemas do que você mesmo. E isso vai te dar uma sensação, não de alegria porque o outro tem problema, de saber que você é igual a todo mundo, que não é só você que passa por dificuldade e que não é só você que passa por adversidades. Então dedique o seu propósito em ajudar pessoas, ok? Sexto, estamos encerrando, só temos 8, estamos no sexto. Busque a paz. O que é buscar a paz? Estar informado é importante, mas evite o excesso de informação. Isso tira a tua paz, gente. Esse tempo que nós estamos vivendo, se você ficar 24 horas ligado na televisão, você vai ter 24 horas de informações diárias de tudo quanto que é notícia do mundo e em tudo quanto que é notícia ruim. Aí alguém vai dizer, eu gosto de ser bem informado. Mas será que essa informação está te fazendo bem? Será que toda vez que você para olhar o Facebook, ver live, ver isso aqui, ver aquilo outro, só notícia ruim, será que isso não está te causando ansiedade? Será que toda vez que você liga a televisão em determinados jornais, e esses jornais te transmitem notícias ruins o tempo todo, é assassinato, é morte, é estupro, é pai matando filho, será que isso não te dá uma ansiedade? E você começa a perder a sua paz? Então evite o excesso de informação. A informação ela precisa ser temperada, ela precisa ser peneirada, só o que for útil e para o tempo certo. Tem gente que tem um placar na casa dele de quantas pessoas estão morrendo de Covid. Está lá, todo dia ele vai lá e risca e anota. Eu não sei se tem, eu estou falando por revelação aqui, se tiver, tome vergonha. Aí a pessoa fica ligado, atenado, porque ele precisa lá marcando, parece bingo, né? Morreu mais um. Aí ele pega e anuncia para todo mundo da família: ó, morreu fulano, morreu ciclano. Para com isso, gente. Pare com isso. Fique divulgando, só divulga problemas, só divulga morte, só divulga dificuldades. Pare com isso, você vai tirar a paz de alguém. Você que está sem paz, busque a tua paz e pare de procurar tirar a paz dos outros. Busque a tua paz. Muitas vezes, na ânsia de ser produtivo e não sentir ocioso, nós acumulamos muita coisa para fazer e isso gera muita confusão. Então tem gente que não quer ficar ocioso. Então o que ele faz? Ele começa a abraçar tudo para fazer, e isso vai tirar a tua paz. Então é melhor você ter paz do que você ter trabalho desnecessário. Descanse, durma. Olha o que diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que foi o texto inicial que nós lemos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Pegou? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração da ansiedade. Então você que está ansioso, seu coração, seus sentimentos estão aflorados. Quando você começa a descansar em Deus, buscar paz em Deus, Ele começa a guardar os seus sentimentos. Essa ansiedade, ela vai sendo dominada e controlada. João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha ânimo, busque paz. No mundo a gente vai sempre ter aflição. Busque
a paz. Penúltimo lugar, se contente com o que você tem, porque tem um monte de gente ansioso na expectativa e na ganância de ter mais coisas do que tem agora. Então, se contente. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 8, diz assim: tenho, porém, sustento, e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Sabe o que significa a palavra contentes? No grego, autocrates, significa soberano, absoluto, independente. O sentimento de contentamento é um sentimento absoluto e soberano, ou seja, eu sei que eu não tenho tudo o que eu gostaria de ter, mas eu estou contente. Ou seja, eu estou absoluto nos meus sentimentos, eu sei que vou galgar porque eu estou planejando. Se você está planejando, um dia você vai chegar. Fique contente, ou seja, um passo de cada vez, um tijolo de cada vez, um pensamento de cada vez, e você vai chegar, mas deixe as coisas chegarem ao seu tempo. Olha o que diz Provérbios 15:16, anote aí, Provérbios 15:16, melhor é um pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Esse aí é um versículo que todo ansioso precisa meditar. Melhor é um pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação, ansiedade. É você querer muito e ficar cada vez mais ansioso. Eu quero trabalhar mais, eu quero comprar mais, eu quero fazer mais, eu quero chegar mais. Aí você vai ficando ansioso. É melhor você ter menos, com paz e temor a Deus, do que você ter muito e acabar com a sua vida com ansiedade. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que vocês têm, porque ele disse: não te deixarei e nem te desamparareis. Hebreus 13:5, Deus está dizendo: eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Acalma teu coração, pare de ansiedade. O que é seu, Deus vai dar ao seu tempo. Espera, vamos de cada vez, passo a passo. E eu encerro essa palavra lendo e voltando em Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A Bíblia não deixa nenhum parêntese para dizer: ó, isso aqui você pode ficar ansioso. A Bíblia é clara: não andeis ansiosos por nada. Ah, pastor, eu tenho ansiedade de comprar uma casa nova. Não, eu sei que você pode desejar comprar, mas não fique ansioso por isso. Eu estou ansioso para fazer faculdade. Calma, não fique ansioso pela faculdade. As coisas vão acontecendo. Não anda ansioso por coisa nenhuma. Antes as vossas petições, as suas orações sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, Deus, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É petição. O fato de você orar pedindo não é ansiedade. O que é ansiedade? É você levantar dali e querer resolver do teu jeito. Se você dobrar os teus joelhos e apresentar as tuas ansiedades diante de Deus e disse: Deus, eu tenho ansiedade, isto é, de comprar, de ser, de chegar, de casar, de fazer uma faculdade, de comprar uma casa nova, isso não é ansiedade. E se é, Deus recebe. Porém, quando você levanta da oração e quer fazer do teu jeito, desesperado, custe o que custar, aí você paga o preço, aí começa a te prejudicar. Eu encerro com 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Jesus. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Está ansioso? É normal, todo mundo passa, mas chega diante de Deus, lança toda a tua ansiedade diante dEle, e saiba que Ele está te ouvindo, está cuidando de você.
Se você entender esta palavra, eu tenho certeza que será um alento para a tua alma e muitas coisas na sua vida vão mudar. Amém? Que Deus te abençoe. Se ficou alguma coisa rápido e você não anotou, depois volte à pregação, escreva os versículos bíblicos, memorize o que foi ensinado, reflita o que foi ensinado e, melhor, pratique o que foi ensinado. Porque tudo o que foi falado aqui, eu não sou dono da razão, porém, o que Deus colocou nesta mensagem pode ajudar muitas pessoas a superar a sua ansiedade. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, te bendizer por este tempo, este momento. Obrigado, Jesus, pela vida dos teus filhos e aqueles que aqui me ouvem. Eu tenho certeza, Senhor, que pouco ou muito, todos têm um pouco de ansiedade. Quero te pedir, Deus, que nesta palavra o Senhor possa instruir, edificar, fortalecer a fé dos teus filhos e ajudá-los a superar, Senhor, este sentimento. Fica conosco e nos abençoe, e que a tua graça e os teus cuidados estejam sempre presentes em cada coração e em cada vida, em nome de Jesus. Amém?